Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Na Bíblia a gente tem muitos, versículos, igual esse que eu acabei de ler, que é Salmos 1, do 1 ao 3, eu li, que fala que a meditação na palavra deve fazer parte do nosso dia a dia. Mas o que de fato quer dizer meditar na palavra? Quer dizer que a gente tem que ficar sendo zen, subir ao topo da montanha, virar nômade, não fazer mais nada da nossa vida, que seria muito bom. A gente não precisa fazer nada da nossa vida, a gente só fica aqui, né? Meditando, falando com Deus, orando e tal. Mas o que quer dizer exatamente meditar na palavra? Porque não é só este versículo que nos manda meditar, guardar no nosso coração, meditar na palavra dia e noite. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes eu quero lembrar você de se inscrever nesse canal. Você já tá velho, caduco, cansado de saber. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha para pessoas que também têm mais dúvida. Mas sem mais enrolações, eu vou tentar te explicar rapidinho neste vídeo, em um único vídeo, o que é meditar na palavra e como você vai fazer isso, e de acordo com a Bíblia que eu vou estar explicando isso daqui, tá bom? Calma lá. Primeiramente, a gente precisa saber que meditar na palavra é dar prioridade de pensamento àquilo que Deus diz, acima dos sentimentos, acima das circunstâncias, e manter aquela reflexão dia e noite da palavra. Não é sobre você decorar versículos, é você manter aquela reflexão dentro de você com a ajuda do Espírito Santo que você pede. O Espírito Santo te ajuda, te dá discernimento, e quando você for ler, antes de você ler também, peça ajuda pro Espírito Santo, que eu sei que a Bíblia, eu acho que todo mundo tem essa dificuldade, né? A Bíblia realmente não é o livro mais fácil do mundo de você ler, mas quando você pede ajuda pro Espírito Santo, o Espírito Santo é o próprio Deus, né? E aí fica mais fácil. E a gente precisa manter aquela reflexão sobre a palavra, alimentar o nosso espírito, assim como fica a música que você escutou no TikTok ou no seu Instagram e não saiu mais da sua cabeça. Você não quer, mas de forma inconsciente, aquela música tá ali na sua cabeça. Você nem sabe a letra, você nem sabe quem canta, mas a batida fica ali na sua cabeça. Ou melhor, né? Melhor não, pior, na verdade. Quando o problema fica ali na sua mente, você fica mastigando aquele problema o dia inteiro, ficando ansioso e até preocupação enquanto você não resolve aquilo não sai do seu pensamento, ou às vezes até fica voltando. A gente precisa colocar este lugar, reservar este lugar para a palavra de Deus. Como eu disse, acima de sentimentos, acima das circunstâncias, a gente precisa da prioridade de pensamento, e dessa mesma forma a palavra de Deus é o que tem que tocar dentro de nós o tempo inteiro, né? E meditar na palavra é algo muito importante, não é só 1, 2 versículos que tem, são vários versículos. Inclusive tem um provérbio que fala sobre isso, que é o 4, do 20 a 21, que fala: filho meu, atenta às minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Ou seja, tira essas coisas que não prestam da sua cabeça e coloca as minhas razões, ele inclina os seus ouvidos. Não fica deixando essas coisas te consumir. O que realmente importa é a minha palavra, acima de qualquer sentimento, acima de qualquer circunstância. Isso que você deve deixar inclinar os seus ouvidos. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guardas no meio do teu coração. O coração, sempre que vai falar de coração na Bíblia, tá falando do nosso espírito. O nosso espírito recriado, né, é o nosso coração. Então, guarda no teu espírito, fica meditando naquilo, renove a sua mente com a palavra. A Bíblia nos manda renovar a nossa mente com a palavra. E é assim que você faz. E você meditar e refletir na palavra dia e noite, medita nas palavras, guarda as palavras no meu coração, é a forma como você vai lidar com aquelas palavras que Jesus fala em Lucas, né? Eu acho que é no 5 ao 8, alguma coisa assim. Na verdade é Lucas 8, do 5 ao 8, que Jesus fala da parábola do semeador, e no 15 ele vai falar assim: e aqui caiu em uma boa terra, a semente é a palavra. Depois ele explica isso, né? E alguns são lançados na terra, uns é jogada no chão, e aí vem os pássaros e come, e aí pisa em cima, e aquela palavra. E depois ele vai explicar
E fala que a palavra que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. E você meditar na palavra é muito do que você faz com a palavra que você ouve no culto, que você ouve no seu celular enquanto você faz as suas coisas, por exemplo. A que você reserva o tempo, você faz o seu devocional. O que você faz o restante do dia que você não está exposto à palavra, por exemplo. A palavra em você está sendo aquela que cai em terra fértil e dá bons frutos? Ou está sendo aquela que cai no chão e é pisada e aí os pássaros vêm e comem? Ou aquela que cai no meio dos espinhos? Meditar na palavra é muito sobre isso, é o que você faz com essa palavra. Deixa tocar na cachola da sua cabeça, na sua radiola, a palavra. E aí também você vai estar renovando a sua mente com a palavra, porque a gente é um ser trino, já cansei de falar isso nos meus vídeos, mas é importante falar. A gente é um ser trino, o que foi salvo foi o nosso espírito, o nosso corpo e alma, que é a nossa mente, a alma, e o nosso corpo ainda estão em processo de salvação. Então a gente precisa renovar a nossa mente com a palavra. E é meditando nela, não só escutando o culto de domingo e o restante da sua semana até chegar domingo de novo, você já nem lembra mais o que foi pregado. Não meditou e perdeu. E Jesus fala isso lá em Lucas 8, né? Que depois ele dá a explicação nessa parábola do semeador. E aí vem lá, o diabo rouba a palavra do seu coração e você não renovou a sua mente, você não frutificou, você não refletiu o que era aquilo, você não deixou gerando ali a palavra para você semear, né? Caiu em terra fértil e dar bons frutos. Minha dicção hoje está maravilhosa. E a gente aumentar a nossa fé. A fé aumenta, tem níveis de fé dado a cada um por Deus. E lá em Romanos 10, 17 também, o que Paulo está falando pra gente? Que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se a gente só ouve e não pratica e não medita, né? Já falei isso em um vídeo aqui que a professora Késia que falou isso daqui na sala e eu escrevi no meu caderno e sempre eu leio, porque eu gosto de ficar relembrando essas coisas e fico meditando nisso também. A fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e cresce pelo falar. Falar, declarar, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que você está fazendo com a palavra que você está lendo, que você está ouvindo? Com louvores também, essas coisas assim, é muito bom deixar para que a gente não perca aquilo que foi dito, né? O diabo não vem e roube o que foi dito, ou que a gente não lance fora mesmo, né? O que foi dito que deve estar na nossa mente ao invés dos problemas, das ansiedades, é muito bom, é muito cremoso. É muito cremoso. E por meio da palavra e do meditar e aumentando a nossa fé, a gente cria convicções firmes. Fé é convicção. E quanto mais exposto à palavra você fica, mais convicto das coisas de Deus também você fica. Quando a palavra de Deus é liberada, Deus libera algo junto. Então evite focar em problemas que te afastam de Deus, evite distrações que vão fazer você perder aquela palavra, faz você focar mais nos problemas do que em Deus. Espero que você tenha entendido que meditar na palavra não é algo complicado. É uma prática diária que vai renovar nossa mente, fortalecer a nossa fé, nos aproxima de Deus, nos faz glorificar ainda mais a Deus. E antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero ler mais um versículo aqui com vocês, que eu acho esse versículo muito... A carta de Colossenses é linda, né? Eu acho que é uma das minhas preferidas da Bíblia, se eu puder escolher assim, né? Inclusive, deixa aqui nos comentários temas de vídeo que você quer ver, não esquece de se inscrever, deixa o seu like. Inclusive, comenta aqui se você pudesse escolher alguém da Bíblia para você passar um dia, sem ser Jesus. Sem ser Jesus. O meu, eu sou suspeita a falar, que eu já falei minha carta favorita, né? Entre aspas, assim. O meu, obviamente, seria Paulo ou Elias, tá? Eu gosto muito de Elias também. Mas quero ler aqui o versículo com vocês, que eu falei que ia ler, eu já tava quase esquecendo. Vou pegar aqui no tablet que já tá aberto. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Poder da palavra, né, gente? Você gostou desse vídeo? Você gostou dessa explicação? Você entendeu que meditar é dar prioridade de pensamento na sua mente, tirar as distrações, colocar a palavra, ficar com aquilo dia e noite, pedir ajuda pro Espírito Santo para você refletir sobre aquilo? Eu espero que você tenha entendido, porque, né, mais explicado do que isso. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais. O trem tá passando, é um trem cargueiro, velho. Cargueiro.